Fala galera, beleza com vocês? Aqui que tá falando é o Rod e nós estamos em mais uma série de vídeos relacionados a aulas de história pelo meu canal, beleza? Então vamos começar o vídeo com o assunto que é a Segunda Revolução Industrial. Um mundo em intensa transformação. O século XIX foi um período de intensas inovações tecnológicas na Europa. Inventos na área dos transportes, das comunicações e da produção de energia possibilitaram encurtar as distâncias, agilizar a vinculação de notícias e criar novas indústrias. Parecia, aos olhos da elite, que a civilização europeia tinha instaurado o reino da ciência e do progresso. A crença na capacidade de a ciência explicar o mundo, dominar as forças da natureza e promover o progresso geral das sociedades humanas é o que chamamos de cientificismo. As teorias baseadas nessa ideia de primazia da ciência dominaram grande parte do pensamento europeu do século XIX. As inovações que ocorriam nos transportes, nas comunicações e na produção industrial possibilitaram o aumento da produtividade e a geração de capitais excedentes na Europa. O interesse em obter mercados para o investimento desses capitais foi decisivo para as potências capitalistas lançarem-se em um novo tipo de colonialismo, que teve como alvo a Ásia e principalmente a África. A disputa por domínios coloniais definiria em grande parte os rumos que o século XX tomaria. A indústria e os novos inventos. Na segunda metade do século XIX, nos países da Europa Ocidental, nos Estados Unidos e no Japão, descobertas científicas e inovações técnicas aplicadas à produção industrial possibilitaram o aumento extraordinário da capacidade produtiva das fábricas, o surgimento de novas indústrias e a modernização dos transportes e das comunicações. Esse processo de mudanças ficou conhecido como a Segunda Revolução Industrial, e o avanço técnico do período teve importantes marcos, como os listados agora. Processo Bessemer. Em 1856, o inventor inglês Henry Bessemer descobriu que a injeção de um jato de ar frio no minério de ferro em fusão permitia retirar as impurezas do minério e obter o aço. A descoberta de Bessemer, aliado aos outros avanços, tornou o aço mais barato e incentivou novos investimentos na indústria siderúrgica. Motor de combustão interna. A partir da década de 1870, foram inventados e aperfeiçoados os primeiros motores de combustão interna, uma máquina que transformava energia térmica em energia mecânica, por meio da queima de combustíveis. Inicialmente, o gás era utilizado como fonte de energia para o funcionamento dos motores. Aos poucos, novos inventos permitiram o uso em larga escala de gasolina e do óleo diesel, derivados do petróleo. Dínamo. Criado por volta de 1870, o dínamo é um dispositivo que transforma energia mecânica em energia elétrica. A eletricidade gerada pelo dínamo passou a ser empregada nas fábricas, nos transportes e na iluminação pública. Da mesma forma que o carvão e o ferro foram associados à industrialização inglesa no século XVIII, o aço, o petróleo e a eletricidade se transformaram em símbolos dessa nova revolução industrial, que, ao contrário da primeira, se estendeu por vários países. O trabalho e a vida nas cidades industriais. As condições de trabalho durante a Segunda Revolução Industrial. Durante a Segunda Revolução Industrial, as novas fábricas expandiram cada vez mais sua capacidade de produção ou diversificaram suas atividades, atraindo um fluxo crescente de trabalhadores para as cidades. Contudo, mesmo com todos os avanços tecnológicos aplicados à produção industrial, que permitiram elevar a produtividade e os lucros, os operários continuavam trabalhando em condições precárias e sem nenhuma proteção legal. Era comum a presença de crianças nas atividades fabris, trabalhando até a exaustão em jornadas que podiam chegar a 16 horas diárias. Muitas
Começavam a trabalhar aos 6 anos de idade. Recebiam cerca de 1/4 do salário pago aos homens adultos. Relatos do período mostram ainda que as crianças trabalhadoras eram castigadas por dormir durante o expediente ou por não darem conta das tarefas exigidas pela produção. Mutilações e deformidades físicas causadas pelo trabalho. Depoimentos de trabalhadores revelam que as mutilações provocadas por máquinas de corte eram frequentes nas fábricas no final do século XIX e início do século XX. As deformidades físicas causadas pelo trabalho exaustivo na indústria também eram comuns. Muitos jovens, por realizarem ações repetitivas nas fábricas, apresentavam encurtamento dos membros, desvio graves na coluna, problemas de visão, ensurdecimento, entre outras deficiências. A pobreza nas grandes cidades. Na Alemanha, na Grã-Bretanha e em outros países da Europa, o avanço da industrialização foi acompanhado nos campos pela dissolução do regime de terras comunais e pela mecanização das técnicas de cultivo, processo que favoreceu os grandes proprietários rurais e uma nascente burguesia agrária, com recursos suficientes para investir na modernização capitalista. A situação dos pequenos proprietários se agravou com a primeira grande crise econômica do capitalismo, entre 1873 e 1896, que provocou a queda generalizada dos preços dos produtos agrícolas. Repelidos na zona rural, milhões de camponeses assalariados se dirigiram para as cidades em busca de trabalho nas fábricas e nos serviços. O acelerado êxodo rural transformou a paisagem de muitas cidades europeias. Surgiram, nesse período, as vilas operárias. Nessas vilas, as habitações eram pequenas e padronizadas, e cada uma delas geralmente abrigava várias famílias operárias. As condições de alimentação e higiene nesses locais eram muito ruins, como mostra o texto a seguir. Uma massa de casas de 3 e 4 andares, construídas sem planejamento, em ruas estreitas, sinuosas e sujas, abriga parte da população operária. Nas ruas, um mercado de legumes e frutas de má qualidade se espalha, reduzindo o espaço para os passantes. Nas casas, até os porões são usados como lugar de morar, e em toda parte acumulam-se detritos e água suja. O trecho foi tirado do livro A Condição da Classe Trabalhadora na Inglaterra, de Frederick Engels. A expansão dessas vilas, em muitos casos, deu origem a bairros operários. Dessa forma, se estabelecia nas cidades industriais uma divisão geográfica entre a pobreza e a riqueza, entre bairros habitados pelos trabalhadores e por setores miseráveis e os destinados à aristocracia e à burguesia. As migrações ultramarinas. O processo acelerado de industrialização e de urbanização, a modernização na agricultura, a redução da oferta de empregos nas fábricas em razão da crescente inovação tecnológica e os baixos salários pagos aos trabalhadores tiveram como resultado o aumento da miséria e da criminalidade. Uma das válvulas de escape para esse quadro de explosão social foi a migração. Entre 1800 e 1930, cerca de 45 milhões de pessoas, originárias principalmente de áreas rurais de vários países da Europa, deixaram sua terra natal para tentar uma vida melhor em outros continentes. A América foi o continente que mais recebeu imigrantes europeus. A maioria dos imigrantes eram jovens com pouca experiência no trabalho industrial e que se viam atraídos pela possibilidade de constituir propriedades ou iniciar empreendimentos comerciais com o esforço do seu trabalho. O passo seguinte seria retornar enriquecidos ao seu país de origem ou retirar de lá os familiares que tinham ficado, sonho que poucos realizaram. A maior parte desses imigrados teve como destino o trabalho nas lavouras, nas minas, nas siderurgias e na construção de ferrovias, sempre em condições muito penosas.
A imigração europeia para os Estados Unidos, por exemplo, chegou quase 35 milhões de pessoas entre 1800 e as primeiras décadas do século XX. O governo norte-americano incentivou a imigração com o objetivo de colonizar as terras do oeste, habitadas principalmente por indígenas, expandindo as fronteiras do país. Além disso, a imigração era a garantia de mão de obra abundante e barata para impulsionar a industrialização norte-americana.